Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, eu quero mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você, meditar nessa palavra poderosa do Senhor. E hoje nós vamos ler em Números, capítulo 13, do versículo 30 ao versículo 33, que diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa passagem que nós acabamos de ler é uma passagem conhecida, né? Quando Moisés separa 12 homens, 12 espias, um representante de cada tribo de Israel, para que fosse espiar a terra prometida e trazer, né, um relatório, trazer informações sobre essa terra, que é a terra que o Senhor já havia prometido que entregaria aos seus filhos, né? A terra que o Senhor já tinha falado que o povo de Israel iria possuir. E esses 12 homens foram para conhecer a terra, né? Para saber como era, para espionar a terra. E a Bíblia nos conta que 10 desses espias infamaram a terra diante do povo. Disseram que a terra era boa sim, mas que tinha gigantes, que era impossível de entrar, que era uma terra que eles seriam engolidos se eles tentassem entrar ali, né? Que eles eram como gafanhotos. Mas em contrapartida nós vemos 2 homens, Josué e Caleb, que dizem as mesmas coisas, que existe gigante sim, mas que creram na promessa do Senhor, mas que falaram: tem gigantes sim, eles são grandes, a cidade é fortificada, mas o Senhor nos disse que entregaria essa terra, né? Essa terra é promessa nossa, então não importa o tamanho que eles têm, não importa a dificuldade que aparenta ter, nós vamos conquistar essa terra, porque foi a terra que o Senhor prometeu que nos daria. Então nós vemos aí, né, opiniões, conselhos diferentes diante da mesma situação. E a minha pergunta para você hoje é: a quem você tem dado ouvidos? De quem você tem ouvido conselhos? Porque isso influencia a nossa vida, isso influencia as nossas escolhas. E dependendo das escolhas que nós fazemos, das decisões que nós tomamos, isso pode gerar pra gente vida, alegria, paz, ou pode gerar fracasso, ou pode gerar derrota, ou pode gerar problemas, né? E a gente viu que aconteceu isso. O Senhor ficou tão irado, né? O povo se deixou levar pela opinião desses 10 espias. E por isso o povo começou a reclamar com Moisés, começou a murmurar com Moisés, né? Não creram na promessa do Senhor. E por isso essa geração deixou de conquistar a terra prometida. O Senhor ficou tão irado com aquela situação que ele falou que essa geração não conquistaria a terra e que só a próxima geração que conquistaria. Mas Josué e Caleb, né, que foram aqueles que creram, que foram aqueles que deram uma boa influência no povo, um bom conselho no povo, esses sim conquistaram a terra prometida, né? Aquela geração ficou peregrinando 40 anos no deserto, até que todos morreram, apenas Josué e Caleb não morreram, e depois eles conquistaram a terra prometida. Josué, inclusive, foi o substituto, né, de Moisés, foi quem levou o povo na conquista, e Caleb conquistou a terra junto com ele, e ainda disse que ele tinha o mesmo ânimo, o mesmo vigor de 40 anos antes, né, porque aquela palavra, aquela promessa ardia no seu coração. Então você vê que quem ouviu o conselho dos 10 espias não conquistou a terra, mas quem ouviu o conselho, né, de Josué e Caleb, na verdade eles ouviram o conselho da palavra de Deus, né? Na verdade eles foram guiados e dirigidos pela promessa do Senhor, então eles sim conquistaram a terra prometida. Às vezes a gente está buscando conselhos, né, no lugar errado. Nós temos vivido tempo de influenciadores digitais, né, de gurus da internet. Todo mundo tem uma opinião para dar sobre todas as áreas da nossa vida, mas será que essas pessoas estão aptas para nos dar conselhos?
né? Será que essas pessoas nos bastidores são aquilo que nós realmente vemos, né? São aquilo que elas mostram ser? Então a gente precisa compreender, a gente precisa saber quem está nos dando conselhos, aonde a gente tem buscado influência, aonde a gente tem buscado opiniões, né? As pessoas falam que opinião todo mundo tem, né? Opinião cada um tem a sua, todo mundo tem opinião para dar, mas e conselho? Conselho é diferente. Conselho a gente tem que buscar de pessoas que a gente conhece a conduta, que a gente conhece a vida, né? Se você está com alguma dificuldade, por exemplo, no casamento, você precisa buscar conselho de casais, de pessoas que têm um casamento sólido, né? Que têm uma vida fundamentada em Deus. Na igreja, por exemplo, na nossa igreja, nós temos inúmeros departamentos, pessoas hábeis, né? Pessoas preparadas para nos ajudar em diversas áreas da nossa vida, né? E você, com certeza, conhece pessoas assim também. Então, se você está com algum problema em alguma área da sua vida, procure conselhos de pessoas que vão conseguir te ajudar, né? Às vezes tem pessoas que nem têm filhos e querem dar opiniões sobre como criar os nossos filhos, né? Às vezes tem pessoas que nunca conquistaram nada, que nunca conseguiram nada, que não produziram nada e querem dar opinião de como ficar rico, né? Na internet a gente vê muito disso, pessoas ensinando a ficar milionária, mas na verdade eles ficam milionários dando curso para os outros ficarem milionários, né? Então a gente está vivendo esse tempo de pessoas que não têm consistência, né? Que não tem fundamento, que não tem base e querendo dar conselhos. E às vezes a gente se deixa levar por esses conselhos. Então a gente precisa observar em quem a gente tem dado quem a gente tem dado ouvidos, em quem a gente tem ouvido os conselhos, porque isso influencia a nossa vida, né? Porque isso mexe com as nossas escolhas e as nossas escolhas são decisivas, né? Nesse contexto do povo de Israel, a escolha deles, de que lado eles iam ficar, de qual conselho eles iam ouvir, foi decisiva na conquista da terra prometida. E uma coisa eu te falo, o melhor conselho que nós podemos ouvir, né? É claro que existem pessoas capacitadas que Deus prepara para nos ajudar, para nos orientar, mas o melhor conselho que nós podemos ouvir sempre é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo que a gente precisa, tem todos os ensinamentos que a gente precisa. Por isso é tão importante a gente conhecer, por isso é tão importante a gente meditar, a gente praticar, a gente guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Lá em Provérbios 3, versículo 1 e 2, diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ou seja, guarda a palavra do Senhor no seu coração, observa os mandamentos do Senhor, né? Eles vão trazer anos de vida, anos de paz, vai trazer alegria. Às vezes a gente busca conselhos em tantas coisas, né? Hoje a gente tem o Google sempre na nossa mão e às vezes a gente tem alguma pergunta e já logo coloca lá e quer a opinião e quer saber o que o Google fala sobre aquilo, o que as pessoas falam sobre aquilo. Mas busque conselho no Senhor, né? Busque a palavra do Senhor. Ela tem que ser o nosso guia, a nossa referência, a nossa conduta, e escute, né? Dê ouvidos às promessas do Senhor, ao que o Senhor diz em relação a nós. Não se deixe influenciar, não se deixe levar por conselhos, né, que não tem a base, que não tem um fundamento na palavra de Deus. E às vezes nós vemos pessoas, né, vestidas de crente, que falam como crente, mas às vezes a base deles não está fundamentada na palavra. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa meditar, a gente precisa guardar o nosso coração e dar ouvidos àquilo que a gente entende que é a voz de Deus, né? Lá em Apocalipse, a palavra de Deus fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito está todo o tempo falando, Deus está todo o tempo falando, mas às vezes nós não damos ouvidos, às vezes nós não estamos atentos, não estamos sensíveis para aquilo que o Espírito está nos trazendo e acabamos sendo seduzidos por conselhos que não vêm do Senhor. Então que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor guarde os nossos ouvidos, que o Senhor guarde a nossa mente, né? E que a gente possa ouvir conselhos do Senhor, sermos instruídos nele e sermos influenciados apenas por aquilo que a palavra de Deus diz. Porque aí sim, nós vamos conquistar todas as bênçãos, todas as promessas e vamos viver dias, né, de vida, anos de alegria e paz nessa terra. Amém. Que Deus continue falando
poderosamente ao seu coração e ministrando cada vez mais do Senhor para a sua vida.